Bom, aqui eu vou compartilhar um pouquinho da arquitetura de IoT da AWS. Então, basicamente, todo o set da plataforma de IoT, os serviços que compõem essa plataforma, eles são classificados em 3 categorias, basicamente. A primeira categoria, aqui na parte de baixo, a gente tem a categoria de software para dispositivos. E esses softwares, eles vêm muito para responder a pergunta de como vocês conseguem construir dispositivos que operam na borda de forma padrão, né, com a conectividade direta com a AWS, isso de uma forma mais simplificada, trazendo features que vão facilitar ali a implementação do software na borda mesmo, dentro dos seus dispositivos. A camada do meio, ela vem ali para atender a demanda de como vocês controlam, como vocês fazem o onboarding desses dispositivos, como que vocês garantem que eles estão trabalhando de forma segura, que, por exemplo, o certificado não está sendo compartilhado com outros sensores, com outros dispositivos, que esses dados estão sendo trafegados de forma criptografada, né? E isso tudo em escala. E a camada de cima são serviços que vão ajudar vocês a entenderem, né, e a organizarem essas informações, né, como é que vocês realmente extraem valor, geram valor dos dados de IoT que seus dispositivos estão gerando. Então, aqui tendo uma visão dentro do círculo virtuoso da plataforma, né, nós temos essa classificação e aqui um pouco mais de cada serviço, né? Então, falando um pouquinho aqui na camada de software para dispositivos, a gente tem o FreeRTOS. FreeRTOS ele é um sistema operacional para microcontroladores em tempo real e ele já está no mercado há muito tempo e a AWS vem suportando o desenvolvimento desse software nos últimos anos. O AWS IoT Device SDK, ele é um SDK de dispositivos, né? Você pode desenvolver, customizar ali a tua aplicação para atender as demandas específicas que vocês têm. Então, ali é uma forma mais facilitada de você integrar, né, as chamadas, enfim, com a plataforma da AWS. O AWS IoT Greengrass, ele é um software que vai rodar ali em Linux. E, basicamente, ele vem ali para trazer, para estender muitas features que a gente vai apresentar ali sobre a IoT Core para a borda. Então, ele é um software que vai estar rodando na camada da Edge, dentro de hubs, de appliances, né, e que vai estar funcionando como um gateway para os dispositivos que estão rodando localmente. E o AWS IoT Device Tester, ele é um aplicativo ali que vai ajudar vocês a entenderem se o teu hardware ele está apto a rodar tanto o FreeRTOS quanto o IoT Greengrass, o AWS IoT Greengrass. Ele também gera uma visão de um catálogo, ele gera um catálogo que ajuda a conectar, né, clientes, né, e fornecedores desses hardwares de uma forma mais facilitada, uma vez que o hardware já está apto a receber essa aplicação. Olhando aqui para a camada de serviços, de conectividade e controle, a gente vai falar bastante sobre a IoT Core. A IoT Core realmente é o coração da plataforma. Então, ali a gente vai entender como fazer o onboarding desses dispositivos, gerar os certificados, garantir a segurança, organizar eles de uma forma que faça sentido para o negócio. O IoT Device Management também ajuda muito nesse sentido, né? Como entender a saúde desses dispositivos, como a gente pode fazer a aplicação de patches, gerar jobs para fazer algum tipo de aplicação, instalação no firmware ou um update de software nos seus dispositivos de forma gerenciada. E o IoT Device Defender, ele vem muito ali na questão de segurança, né? Então, como eu entendo o comportamento dos meus dispositivos, né? Quando eu estou falando de um dispositivo, isso é relativamente fácil, mas quando eu estou falando numa escala muito grande, de milhares de dispositivos, isso começa a ficar complicado. Então, o IoT Device Defender, ele começa a gerar algumas métricas e alertas, né? Para quando alguma coisa sai do padrão ali, você consegue tomar até mesmo uma ação automatizada, por exemplo, integrar com o Device Management e aplicar um patch de segurança, uma vez que o teu firmware esteja com um pacote um pouco desatualizado ou qualquer outra coisa nesse sentido. Na camada de cima, nós temos aqui os serviços para análise de dados, né? Então, falando um pouquinho da família desses serviços, a gente tem ali o AWS IoT Sitewise, é um sistema utilizado muito na aplicação de IoT industrial, né? Então, ele vai ajudar ali a coletar os dados da tua planta de produção, da tua linha de produção, da tua fábrica, do teu maquinário, dos seus dispositivos,
muitas vezes estão sendo agregados ali em sistemas supervisórios, né? Então, ele vai te ajudar a trazer essas informações de diversos lugares diferentes. Muitas vezes você tem uma operação numa localidade, uma operação similar em uma outra localidade, e você tem esses dados em silos, né? Então, você acaba tendo uma visão específica de cada uma dessas localidades. E o IoT Sitewise, ele ajuda você a trazer essas informações de forma centralizada para a nuvem, contextualizar essas informações de forma hierárquica, por exemplo, qual é a localidade, qual que é a sala, qual que é a operação específica, qual que é a máquina, qual que é o sensor que eu estou coletando essas informações. E de forma simples você consegue gerar modelos que você pode aplicar, como se fossem templates, de forma em escala, né? Então você consegue aplicar esses templates, você gera uma vez e utiliza ele várias vezes. Ele também ajuda você a comparar essas informações, né? E ter uma visão assim, de, por exemplo, por que essa unidade está performando melhor do que a outra e te ajuda a responder essas perguntas. O IoT Analytics, a gente vai falar um pouco mais durante a apresentação, mas basicamente ele é um serviço que vai ajudar você a coletar as informações, processar essas informações em um pipeline de dados, armazenar essas informações num storage específico para esse tipo de aplicação e organizar esses dados de uma forma que você consiga consumi-los, né? E muitas vezes até aplicar modelos de machine learning em cima dessas informações e, posteriormente, conectar uma solução de visualização de dados para você gerar os gráficos. A gente vai entrar mais em detalhes durante a apresentação. O IoT Events, a AWS IoT Events, ele é um sistema que vai ajudar vocês a criar lógicas, né, baseado nas mensagens, nas informações dos seus dispositivos. Então, você tem ali uma estrutura de if then else, e você consegue organizar esses estados, né, por exemplo, se uma informação de temperatura de uma sala ela chegar acima de tal valor, eu vou tomar uma ação. Então, você consegue criar esse tipo de lógica ali e controlar essa programação, né, essa atividade. E o AWS IoT Things Graph, ele é um sistema que ajuda vocês a construir aplicações de IoT, gerando modelos visuais, né? Quem já utilizou o Node-RED, o conceito é muito similar. Então, aqui a gente vai entrar um pouco mais na parte de construção, né, dos dispositivos, como é que a gente, de fato, pode construir dispositivos baseados em microcontroladores que trabalham com a AWS de forma padrão. E aqui eu vou convidar o Seiji para falar um pouquinho mais para a gente de como a gente pode fazer isso daí. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a participação de todos, aí agradecer a Artmar, a AWS, nossos parceiros aí para a organização e a apresentação desse webinar. Bom, então, como o Nicolas falou, esse mundo do IoT da AWS é maravilhoso, só que como que eu consigo colocar um hardware para comunicar com esse sistema? A AWS, para utilizar todos os serviços que estão dentro da AWS, existem requerimentos principalmente requerimentos de segurança, para que uma informação seja uma informação que esteja sendo enviada para a AWS seja uma informação válida e que esteja dentro dos padrões de segurança da AWS. Então, como eu consigo fazer isso? Tá? Um dos primeiros modos que a AWS entendeu é que precisaria dar o suporte, precisaria dar a base mínima de segurança de sistema operacional para que o usuário de dispositivos de microcontroladores, processadores, do desenvolvedor de hardware pudesse se conectar ou atender às necessidades de hardware de forma simples. Tá? Então, uma das visões que a AWS teve foi dar o suporte, pegar o FreeRTOS e suportar e desenvolver muitas camadas, não só de middleware, não só de aplicações de Ethernet, de Wi-Fi, mas também implementar seguranças de hardware, a segurança de implementação de software. Então, hoje, dentro do FreeRTOS, já estão embarcados
necessidades de segurança, por exemplo, implementação de utilização de certificados digitais e utilização de chaves públicas dentro do FreeRTOS, tá? A escolha do FreeRTOS foi porque é um sistema operacional de tempo real, muito utilizado, suportado ou com porte para várias arquiteturas, inclusive do nosso lado PIC24, PIC32, nossos Cortex-M, nosso Cortex-A, tá? Então, muito bem recebido pela comunidade, pelos desenvolvedores, tá? Ele é um código aberto, um código gratuito, FreeRTOS, e para alguns casos que precisem de, por exemplo, aplicação em sistemas críticos, existem versões aí que são baseadas em FreeRTOS, mas eles são licenciados, como o OpenRTOS e o SafeRTOS. Então, as bibliotecas que a AWS incorporou no FreeRTOS, principalmente para facilitar a conexão do usuário, por exemplo, criou sistemas de segurança, então toda a necessidade de criptografia que é baseada em TLS já está implementado nativo na distribuição, na versão do FreeRTOS que a Amazon suporta, e isso traz com que outras funcionalidades, por exemplo, como o Over-the-Air Update, seja facilitado para o usuário, mas implementado de forma segura numa visão sistêmica, tá? Então, isso cria um sistema, como o Nicolas comentou, toda a parte de Defender ali, eu consigo criar lógicas para ver se o sistema está com versão antiga, ou se o sistema embarcado está com versão antiga ou versão mais atual, e se não tiver com versão antiga, se tiver com versão antiga ainda, fazer a atualização de modo remoto, tá? Outra coisa que tem, então, na verdade, a AWS e a Microchip vê uma visão de que diferentes tipos de dispositivos vão se conectar à AWS, tanto dispositivos que eu tenho alta capacidade de processamento, como gateways, que provavelmente rodam um Linux ou um sistema operacional, um OS, que seja um Windows, e dispositivos também que tenham já nativo alta capacidade de processamento, que também rodam um Linux, por exemplo, uma câmera IP, uma TV, que poderiam rodar sistemas mais complexos. Então, para esses caras aqui, a AWS tem o Greengrass, que são patches de pacotes Linux para desenvolvimento para a conexão ao AWS IoT. E para os sistemas menores, que seriam sistemas do nosso mundo, no mundo da Microchip, em microcontroladores, aí acaba se utilizando ou o FreeRTOS ou o SDK, tá? Aqui eu tenho uma comparação, uma tabela de comparação entre as três soluções. A gente considera como três soluções, né? O Greengrass, que seria baseado em Linux, o FreeRTOS, que é um kernel em tempo real, e um sistema bare metal, que seria um sistema sem tempo real. Claro, que seguindo todos os requerimentos de segurança que a AWS exige, tá? Então, aqui a gente vê que o Greengrass, ele é um sistema complexo. Do nosso lado, requisito de hardware, ele precisaria de um processador, um ARM9, um Cortex A5, com um custo de implementação relativamente alto, tá? E com conectividade flexível. Uma vez que eu tenho Linux, eu poderia criar qualquer função, abertura de sockets via Node, via
Python, via diversas linguagens de programação, tá? Então, a gente vê muito isso em aplicações como gateways, hubs, em sistemas em que eu tenho, principalmente, energia direta e uma complexidade do sistema, tá? No FreeRTOS, eu poderia não necessariamente preciso de um processador, eu poderia rodar no microcontrolador. A gente vê mais utilização em microcontroladores de 32 bits, tá? Que já tem uma capacidade maior de processamento. Dependendo do microcontrolador, como no nosso caso o SUN E51, ele tem Ethernet nativa, ou utilizando um módulo Wi-Fi externo, tá? Para poder implementar a comunicação. É um sistema RTOS, multitarefa, e o que ajuda bastante é a reutilização de código. Então, muitas das coisas, por exemplo, a implementação de pilhas TCP, pilha stacks, sockets, todas essas coisas que são acima do hardware, o FreeRTOS tem bastante demos, códigos prontos, tá? Então, a gente já é um custo de implementação de hardware um pouco menor do que o do Greengrass, porque não necessita de memórias externas, PMICs, com complexidade de hardware, tá? Então, a gente vê aqui uma utilização interessante para IHMs, IoT, e também multissensores. Então, uma plataforma que eu preciso fazer leituras de múltiplos sensores ao mesmo tempo, tá? Então, ou um agregador de sensores. O terceiro ponto, que é o Bare Metal, seria um sistema mais simples. Aqui a gente está usando um microcontrolador, colocou como exemplo um microcontrolador de 8 bits, um ATmega, tá? E uma comunicação também acaba sendo única. Por exemplo, nesse caso a gente tem aqui o Wi-Fi, mas poderia ser Zigbee ou qualquer outra conectividade. Então, normalmente são sistemas monotarefa, em que eu vou enviar uma quantidade de dados mais baixa, que eu precise de um consumo de energia menor. Então, imagina o tempo que eu levaria para subir um Linux, que a gente tem aqui, é muito maior do que o tempo que eu tenho para ligar e desligar um ATmega 48 aqui, 4808, para começar a operar. Então, os principais aplicações para ele seriam sistemas a bateria e na aplicação final seriam sensores e atuadores, tá? Que não necessariamente precisariam mandar e receber dados todo o tempo, ou em tempo real, ou em conexão direta, tá? Então, o custo dele ele é um custo menor comparado aos outros. Então, esse aqui é o kitzinho que a gente vai usar na segunda parte do treinamento, é o AWS, a AVR IoT, tá? Então, esse aqui, ele segue muito ao slogan da Microchip hoje, que é o Smart, Connected and Secure, tá? Então, eu tenho um microcontrolador, um módulo Wi-Fi e um coprocessador criptográfico. Além disso, essa plaquinha, eu tenho já o depurador, sensores de temperatura e um sistema de gerenciamento de bateria. Então, falando um pouco mais sobre os componentes desse kit, eu tenho um microcontrolador, um ATmega 4808, é um AVR de 8 bits, rodando até 20 MHz, com 48K de flash. Com uma das características interessantes dele, eu tenho bastante, apesar de ser um micro pequeno, eu tenho bastante canais de comunicação, tá? Então, eu tenho 3 UARTs, uma SPI e uma I2C. E é um sistema também, como a gente comentou, de baixo consumo. Ele tem tem modos de baixo consumo aí para fazer a operação dele à bateria. O outro componente que a gente tem, o Connected, seria o AT-Wink 1500. Ele já tem a pilha TCP/IP integrada nele. Eu tenho uma API de comandos para
operacionalizar, para operar ele. Tá? Nesse caso, no microcontrolador, no ATmega 4808, eu preciso de 15 kilobytes de flash para poder operar o AT-Wink 1500. Tá? Então, dos 48K que eu tenho desse kit aqui, 15 ficam para comandar o Wink 1500 e os outros 30K fica para aplicação. Tá? Uma coisa interessante dele, uma vantagem é a rápida conexão. Então, eu posso simplesmente, para diminuir o consumo de energia, eu desligo ele e quando eu preciso fazer uma transmissão de dado, eu faço uma reconexão rápida com o roteador, alguma coisa em torno de 150 milissegundos, mando o dado, verifico se eu tenho dados para receber e durmo de novo. Tá? Então, essa seria um modo de operar um sistema Wi-Fi de baixo consumo. A outra coisa que ele tem também é certificações, inclusive tem a certificação Anatel, que nós podemos ajudar assinar a autorização de utilização da Anatel para os clientes. Tá? Então, isso aí diminui bastante custos de certificação da Anatel. Esse chip também ele possibilita over-the-air update, então eu tenho uma área da memória interna do Wi-Fi que eu consigo separar ela para fazer updates de firmware, tanto do firmware do Wink 1500 como o firmware do meu microcontrolador principal. Um pouco de segurança, então a gente tem o AT-ECC608A, é o nosso chip de segurança, da família do Crypto Authentication. Ele auxilia, ele tem toda a cadeia de segurança, então eu tenho, primeiro, geração das chaves, armazenamento de modo seguro e utilização das chaves. Então, ele é um processador, um componente em que toda a cadeia necessária para fazer a segurança fica dentro dele. E a chave, principalmente a chave privada de uma criptografia assimétrica, ela nunca sai do componente. Tá? Essa é uma das premissas de segurança de um sistema de chaves públicas. Então, ele também, toda a parte de criptografia das chaves públicas do TLS 1.2 e 1.3 estão integradas a ele, tá? Boa parte, uma outra parte de implementação do TLS fica no microcontrolador, mas daí é uma parte não crítica. Tá? Além disso, ele é uma memória segura, então eu tenho possibilidade de guardar chaves e segredos, outras chaves e outros segredos da minha aplicação dentro dele também. Tá? Uma coisa interessante que foi lançada recentemente pela Microchip é o serviço de gravação de chaves e provisionamento, e uma das principais chaves ou dos modos que tem, a gente chama hoje de Trust and Go, que é o sistema que a gente vai mostrar hoje um pouco mais no demo, mas é o sistema em que eu faço, de modo simples, eu faço a extração dos certificados que estão dentro do chip do AT-ECC608 e consigo enviar de modo simples para a AWS para permitir uma conexão segura, envio de dados, troca de dados seguros entre a nuvem e o dispositivo. Tá? Para quem pensa um pouco, mas para que eu preciso disso? Lembra que hoje, tudo bem, você tem um sensor de temperatura enviando dados e o seu vizinho está lendo a mesma temperatura do seu ar-condicionado, isso pode parecer que não precisa ser seguro esse dado. Mas cada vez mais a gente vê, por exemplo, câmeras de segurança filmando ambientes internos da casa, ou fechaduras, ou portões de garagem, que
se um hacker ou se um vizinho tiver acesso a essas informações, começam a ficar vulneráveis, ou o sistema começa a ficar perigoso. Então, essa é uma pergunta que muitos clientes me fazem a partir de quantos dispositivos eu preciso pensar em segurança? Eu diria que desde o primeiro nó você precisa pensar em segurança, porque se você tem um sistema com 10 mil e depois 10 mil nós na rua e depois pensa em colocar criptografia, você acaba tendo um sistema que, querendo ou não, 10 mil componentes estão vulneráveis. E aí você tem que abrir brechas na sua cloud para operacionalizar esses caras. Então, esses são os kits de desenvolvimento, aqui separados um pouco pela descrição que a gente colocou. Então, a gente tem soluções rodando Greengrass, rodando FreeRTOS e rodando Bare Metal de forma mais simples, ou o Bare Metal e o AWS IoT SDK. Tá? Então, comentando um pouco mais assim de como conectar de modo seguro os dados em escala com a AWS, eu vou falar um pouco mais em detalhes sobre o Trust and Go, tá? Que é a forma que a Microchip encontrou junto com a AWS para proporcionar um sistema seguro de distribuição dos certificados e das chaves. Tá? Então, a primeira coisa que o cliente faz, ele faz um pedido para a Microchip do Trust and Go. A Microchip vai fabricar os componentes e gravar os certificados. Na verdade, vai gerar os certificados a partir dos componentes fabricados, tá? E aí eu tenho um conjunto de certificados. Esses certificados vão ser enviados, tanto o certificado como os componentes vão ser enviados para o cliente. Os componentes fisicamente, o certificado ele é um arquivo que a gente chama ele de manifest file, tá? Esse manifest file, de modo seguro, o cliente vai exportar, vai fazer o upload dos certificados para a lista de certificados válidos dentro do AWS IoT Core. E aí, uma vez que eu tenho esses certificados válidos, quando o meu dispositivo que está lá no campo tentar se conectar, ele vai apresentar o certificado para a AWS e a AWS vai confirmar que esse certificado é válido, autorizando a comunicação entre o dispositivo e o cloud, tá? Então, a chave privada que está dentro do chip, ela que não foi gerada pelo próprio chip, nem a Microchip sabe qual que é a chave privada, ela nunca saiu do componente para ser conferida pela AWS. Tá? Então, esse é um modelo de segurança que a Microchip coloca aí como sendo uma das mais interessantes para a implementação do mundo de dispositivos. Okay? Então, agora eu volto a apresentação aqui para o Nicolas, para ele explicar um pouco melhor do lado do servidor o sistema. Bom, continuando aqui, então, a gente vai falar um pouco mais sobre o IoT Core. Estou tentando passar o slide que foi. Beleza. Então, o IoT Core, como eu comentei, ele é o coração da plataforma. Ele vai ser o serviço que a gente vai utilizar para fazer a comunicação entre os dispositivos e a nuvem. Ele vai ser o serviço que a gente vai utilizar para rotear, para configurar as regras ali de processamento das mensagens que vão chegar, que vão ser enviadas por esses dispositivos. Ele tem algumas features que permitem a gente, de forma simples, integrar aplicações, né, que vão ali ajudar a controlar ou a interagir com os nossos dispositivos, dependendo se eles estão conectados naquele momento ou não. E ele tem uma integração muito fácil, ali, nativa com os outros serviços da AWS. Mas vamos entender um pouquinho melhor ali como é que isso funciona.
Então, aqui dando uma olhada nos componentes do IoT Core, ele tem esses 6 componentes principais. Então, começando aqui pelo lado esquerdo, né, o serviço de identidade. O serviço de identidade, o Cid comentou um pouquinho ali, ele vai ser o cara que a gente vai utilizar para gerar os certificados ou para entender que aqueles certificados são certificados válidos, como o Cid comentou ali, usando o Trust and Go. Então, além do certificado, né, fazer aprovisionamento desses certificados que vão ser embarcados dentro dos dispositivos, a gente também vai utilizar esse serviço para criar as políticas de segurança, né, que são, de fato, ali onde eu vou dizer onde que esse dispositivo pode se conectar, né, como que ele vai interagir com a plataforma, em quais canais ali ele pode enviar mensagens, ele pode receber mensagens. Então, ali é onde eu digo, eu crio meus certificados e eu digo que certificados esses dispositivos podem fazer. Aqui o gateway de dispositivos, ele vai ser, de fato, a infraestrutura escalável, né? Isso aqui, ele escala de acordo com a necessidade. Então, quando eu falo infraestrutura, a infraestrutura do lado da AWS é necessária para lidar com a grande quantidade de informações que os dispositivos estão enviando, né? Uma vez que vocês estão usando a plataforma, vocês não precisam gerenciar nenhum tipo de servidor, nenhum tipo de infraestrutura. Isso aqui escala automaticamente para atender a necessidade de cada cliente. O broker de mensagens, de fato, vai ser ali que a gente vai utilizar para troca de mensagens, tanto entre dispositivos, como dispositivos e aplicações. Então, ali a gente consegue criar uma lógica de como esses caras vão estar se comunicando. E em cima desses canais de mensagens, né, bom comentar aqui que a gente usa o protocolo MQTT, basicamente, são tópicos MQTT, são canais que a gente utiliza para trocar essas mensagens, e em cima desses canais a gente consegue executar regras, né, então falando um pouco mais do motor de regras, imagina que uma mensagem está chegando num canal específico, e quando essa mensagem chega, eu posso executar algum tipo de ação, né, em cima dessa mensagem para fazer algum tipo de processamento, seja fazer algum tipo de transformação, seja para integrar ou enviar essa mensagem para um outro sistema. E nós vamos ver ali que nós temos mais de 10 ali, eu acredito que hoje nós temos mais de 20 serviços que a gente pode utilizar nativamente com integração simples, tanto dentro da AWS como serviços externos. E aqui no motor de regras também que a gente vai configurar a regra para enviar as mensagens que estão chegando dos dispositivos para o IoT Analytics, tá? Aqui, essa sombra do dispositivo, a gente chama de device shadow, na verdade, ele é o mecanismo que a gente vai utilizar como desacoplamento, né? Então, o que é isso? Imagina que eu tenho uma aplicação que está rodando no meu celular e eu quero interagir com um dispositivo que está na minha casa. Imagina uma lâmpada. Imagina que eu saí de casa e deixei a lâmpada ligada, uma luz ligada, e aí eu lembrei que eu quero desligar minha lâmpada quando eu estou na rua. Então, o device shadow, ele vai ser utilizado para ele, na nuvem, ele vai armazenar o estado reportado pelo dispositivo, pela lâmpada. Então, a lâmpada reportou lá que ela estava ligada. Quando eu estou na rua, eu vou lá pelo meu aplicativo no celular e falo, agora eu quero desligar essa lâmpada. Só que a minha internet em casa acabou. Naquele momento, meu dispositivo não tem comunicação. Se eu fosse interagir diretamente com o dispositivo, não conseguiria, né? A minha aplicação ela ficaria ali dando um timeout, eu não conseguiria mandar aquele comando, eu perderia essa informação. Então, quando eu mando o meu aplicativo, ele manda esse comando para o device shadow, nessa sombra do dispositivo que está armazenada na nuvem. Quando a minha lâmpada se conectar, quando a internet voltar, o próprio sistema vai perceber que existe uma diferença entre o estado que está armazenado no device shadow e a informação ali, o estado que está, de fato, aplicado na lâmpada. Então, a lâmpada vai entender que existe uma diferença, ela vai desligar e vai reportar que agora o estado atual é desligado. O Shadow vai receber essa informação, vai processar e entender que agora o estado desejado, que era desligado, o estado reportado é desligado também, e o meu aplicativo vai perceber, eu vou ver lá, beleza, agora minha lâmpada em casa está desligada. O registro, ele é um sistema ali que vai ser utilizado para a gente fazer, de fato, a configuração das entidades virtuais. Então, pensa assim, eu vou fazer o atrelamento das minhas entidades. Quando eu falo assim, eu criei um dispositivo, eu criei uma frota de dispositivos, os meus sensores, eu crio eles virtualmente utilizando o registry e eu atrelo essas entidades virtuais com os dispositivos que foram criados aqui pelos certificados, né? Os certificados que estão de fato nos dispositivos fisicamente. Então, eu atrelo esses certificados à minha informação virtual. Então, eu sei que aquele certificado é referente àquele
dispositivo que eu vou controlar. Além disso, eu posso adicionar informações adicionais, né, como qual que é o modelo daquele dispositivo, qual que é o firmware, qual é a localidade que ele tá implementado, se ele faz parte de algum grupo, e eu consigo fazer essas atividades de gerenciamento. Vai ser aqui também que eu consigo fazer consultas em tempo real ali sobre informações desses dados que estão sendo reportados, e eu consigo atrelar, imagina que eu tenho um dispositivo ali que está enviando uma informação como somente uma temperatura ou mesmo a quantidade de luz que ele está coletando, e ele não tem capacidade de processamento para enviar, por exemplo, qualquer modelo, qualquer firmware. Então, em tempo de voo ali, eu consigo agregar essa informação baseado nesse catálogo de dados que eu estou gerando aqui no registro. Vamos passar aqui. Beleza, vamos entrar aqui na parte agora da parte analítica, né? Como que eu gero valor a partir dos dados de IoT, né? Como que eu começo a entender de fato o que está acontecendo no campo, como é que eu tenho ideias para melhorar a minha operação, para melhorar o meu dispositivo, enfim, a minha aplicação e trazer mais valor para o meu negócio de fato. Então a gente vai entrar aqui no detalhe do IoT Analytics, né? Completando aqui o círculo virtuoso. Então, o AWS IoT Analytics, ele vai ser o serviço que a gente vai utilizar para realmente coletar as informações, fazer um pré-processamento desses dados, enriquecer, armazenar e fazer a visualização dessas informações. Então, aqui olhando para os componentes do IoT Analytics, a gente, como eu comentei ali, quando as informações estiverem chegando no IoT Core, a gente tem um motor de regras. E a partir do motor de regras, eu consigo integrar e enviar esses dados, ou somente os dados que eu quero, né, para o IoT Analytics, os dados que fizerem sentido. Eu vou mandar para o IoT Analytics, então eu faço a parte de coleta dessas informações. Eu crio um pipeline de processamento. Então, ali eu posso criar o que a gente chama de channels, né, canais, onde eu vou fazer o enriquecimento dessas informações. Eu posso, por exemplo, agregar informações de um sistema externo, um sistema terceiro. Eu posso fazer transformações desses dados. Imagina que eu estou recebendo uma informação que está chegando em Celsius, eu preciso que ela esteja em Fahrenheit, aplicar modelos matemáticos. Então, tudo isso eu vou configurar nesse pipeline, nesse canal ali, de processamento dessas informações. Uma vez que os dados foram processados, né, eles já estão na forma como eu espero, eu armazeno isso num banco de dados TimeStream, que é um banco de dados que vai ser, ele é para dados serializados por tempo, né? Então ele é otimizado para esse tipo de aplicação. E uma vez que ele está armazenado, eu consigo fazer consultas, né? Eu começo a fazer perguntas, né? Responder as perguntas de fato que eu tenho baseado nessas informações que eu processei e organizei para gerar as visões e os gráficos para acompanhar esses dados e de uma forma simples, isso tudo de uma forma simples, começar a responder as perguntas do meu negócio. Vamos dar uma olhadinha agora no QuickSight, que é realmente o serviço que a gente vai utilizar para gerar os gráficos, tá? Então, o Amazon QuickSight ele é uma ferramenta de BI, né, de Business Intelligence, e ele é muito simples. Ali, uma vez que esses dados estão no IoT Analytics, eu consigo plugar, né, o QuickSight no IoT Analytics e começar a criar os meus gráficos. E aí eu consigo criar gráficos muito bonitos, gráficos interativos. Vocês podem fazer filtros, podem fazer drill downs, uma navegação muito rápida, né, porque ele tem uma feature de armazenamento e toda uma engine de consulta que ele armazena em memória essas informações para vocês consultarem. Vocês conseguem fazer refresh desses dados com uma periodicidade de até 1 hora, e de no mínimo 1 hora. E você também consegue fazer a implementação desses gráficos dentro das suas aplicações, né? Então você consegue acessar esses gráficos de qualquer tipo de dispositivo, seja um celular, seja uma aplicação web que você vai acessar no computador, e compartilhar esses gráficos, esses dashboards de uma forma simples com todos os usuários que precisam ter acesso a esses dados, né? Então, olhando um pouquinho mais nos componentes do QuickSight, então, realmente, ali o QuickSight você vai pagar por demanda, né? O QuickSight ele tem 2 perfis de usuário, então seria um usuário autor, o usuário que vai, de fato,
Pessoal, só um minutinho, nós tivemos um problema no áudio do Nicolas aqui e a gente está solucionando. Acho que o Nicolas teve algum problema. Nicolas? Vamos fazer o seguinte, enquanto o Nicolas se reestabelece, vou colocar no videozinho que eu fiz do demo. Então, vamos começar agora com a... Pode ser, Bruno? Claro, com Acho certeza. que o Nicolas caiu mesmo. Sem problema. Bom, pessoal, vamos começar agora com a demonstração. Então, essa aqui é a plaquinha que a gente comentou, em que eu tenho o ECC 608 de criptografia, o ATmega 4808, o processador, e o INC 1500, o módulo Wi-Fi, tá? Então, essa plaquinha é uma plaquinha simples, em que eu tenho um sensor de temperatura aqui e um sensor de luminosidade aqui em cima, tá? Então, além de ter os processadores, eu também já tenho o sistema de debug, tá? Para eu fazer a programação dele, a Microchip já disponibiliza um... Desculpa, eu caí aqui. O IoT Provisioning, que seria a ferramenta para fazer a gravação com o firmware inicial. Então, você já começa com o firmware básico, que vai enviar. Primeiro, vai associar esse cara, os certificados que estão dentro dele, à sua conta AWS. Tá? Então, eu vou executar isso agora. Tá? Então, enquanto ele está fazendo, vou navegar um pouco aqui no AWS IoT. Então, por enquanto, nas minhas coisas, eu não tenho nenhuma coisa instalada, e eu também nos certificados não tenho nenhum certificado válido. Tá? Então, a gente começa por aqui. Ele já começou a fazer o provisionamento, a programação do microcontrolador, tá? Então, o que ele basicamente vai fazer? Ele vai registrar um certificado válido aqui dentro do AWS IoT Cloud e vai criar uma coisa. E aí, com o certificado e com a coisa criada, eu vou ter direito, vou ter permissão para enviar e receber dados no AWS IoT Cloud, tá? Os LEDs começam a piscar. Então, eu estou vendo aqui a conexão e a hora que acende o LED laranja aqui piscando, quer dizer que agora ele estabeleceu comunicação, tá? Então, eu vou dar um F5 aqui nos certificados e agora, de uma forma simples, o certificado dessa coisa apareceu aqui, tá? É um certificado que está dentro do chip do ECC. Ele foi transferido para o AWS Cloud via AWS CLI, que é a interface de comandos que eu tenho no meu computador. Tá? Eu posso ir no gerenciar coisas aqui, eu também tenho esse cara. Né? Esse cara é o mesmo cara que é o Things 8555, 8555, final 38. Tá? Eu já deixei pré-programado do sistema, não deixei não sair. Vou entrar no testar aqui para ver as mensagens que estão sendo recebidas nesse tópico, tá? Então, eu tenho aqui temperatura e luminosidade sendo atualizadas, tá? Então, só como um teste, eu vou colocar o dedo aqui em cima, tampei meu sistema de iluminação e agora eu tenho os dados chegando, tá? Então, como a gente tinha comentado, o Nicolas comentou, eu criei uma regra aqui, que é o Data to Analytics, que eu vou pegar os dados que foram enviados para esse tópico, para esse endereço, e toda vez que chegar, vou adicionar um timestamp, uma informação de temporização, e enviar para o a mensagem para o IoT Analytics, tá? Em que o IoT Analytics vai fazer? Ele vai, primeiro, receber o dado, colocar num pipeline, criar um data store e disponibilizar um conjunto de dados
em que eu vou ter o dado tabelado com o meu timestamp, temperatura e luminosidade, tá? E isso eu consigo fazer o armazenamento, criar gráficos, uma vez que esteja aqui. Isso aqui é muito mais usado para um sistema de IoT que eu tenho histórico de dados do que um sistema que eu tenho disponibilidade dos dados em tempo real, tá? Eu acredito que a maioria das aplicações, o essencial é muito maior o dado histórico do que realmente o dado em tempo real. Claro que uma vez que eu tenho os dados em tempo real aqui no IoT, no meu broker MQTT, na minha mensageria, eu posso criar regras dentro do meu agir aqui, do meu rules, em que eu possa tomar alguma ação de forma mais rápida, não indo para um Analytics, tá? Então, depois que está aqui, usando a ferramenta QuickSight, eu tenho um conjunto de dados que eu já previamente deixei configurado, tá? Eu posso dar uma atualização dos dados. E um painel que eu criei também, de forma gráfica, em que eu apresento os dados. Então, nesse gráfico que eu tenho a temperatura com o timestamp, seria a variação de temperatura ao longo do tempo, a variação de luminosidade ao longo do tempo, e aqui eu já criei uma metodologia aqui em que eu faço a média de todos a leitura de luminosidade que eu tive, a média de temperatura, e esse aqui é um dado interessante que já começa a fazer as análises, é a temperatura média da última hora. Então, da média global comparado com a média da última hora, a última hora tem menos 0,78 graus a menos que as outras, tá? Isso de um conjunto de dados de 30.800 amostras. Então, essa é a forma. Vou mostrar aqui também como que foi criado esse painel. Então, eu posso entrar aqui, né? Essa forma é a forma de visualização, então eu não tenho como alterar aqui, mas aqui eu posso fazer algumas alterações. Por exemplo, eu quero eu quero mudar a escala do meu sistema, eu quero mudar a cara do meu dashboard, tá? Então, com isso, eu consigo criar um dashboard e disponibilizar esse dashboard para ser utilizado aí para análises dos dados que vêm do campo. Então, aí está não é um dado em tempo real, não dá para ver os dados sendo alterados aqui. A AWS tem outras ferramentas para poder fazer esse acompanhamento em tempo real, tá? Mas esse aqui é uma boa ferramenta para fazer análise ao longo do tempo. Tá? Obrigado aí. Essa basicamente foi um demo rápido. A ideia do nosso treinamento da segunda parte é justamente fornecer essa placa. Bom, o Nicolas voltou. Os participantes. Estabelecemos aqui. Deixa eu voltar a apresentação para a parte que ele estava. Então, o Nicolas, foi bem nessa transição aqui que deu o problema. Não, legal. Cara, então, eu estava explicando aqui, desculpa pessoal, minha internet falhou aqui, mas voltei. Então, a gente tem dois perfis. O perfil que vocês estavam vendo ali, quando o Seixas mostrou a demo, é o perfil do autor. Então, é o cara que vai criar o gráfico, vai montar ali as caixinhas, vai determinar de onde está vindo os dados. E uma vez que ele tenha feito isso, ele publica esse dashboard para ser consumido pelos usuários leitores, né? Então, ali vocês vão pagar somente por demanda, né? A gente tem um limite ali de até $5 por mês por leitor.
Mas na grande maioria dos casos não acaba chegando nisso não, porque eles vão ser vai ser cobrado por sessão, né? Cada sessão é equivalente a 30 minutos ali de acesso aos dashboards, com um teto e pagando 30 centavos de dólar por sessão. Então, se o cara ficar usando 24 horas por dia, ali o máximo que ele vai pagar no mês seria $5. Então, é um serviço totalmente gerenciado também, como vocês viram, não precisa fazer provisionamento de servidor, e ele escala de acordo com a demanda para atender a necessidade de vocês. É profundamente integrado com o serviço da AWS, então ali a gente viu uma integração vindo do IoT Analytics, mas a gente poderia integrar com outros serviços, como quem já tem um pouco mais de experiência com a AWS conhece o S3, ou, por exemplo, que é um storage de objetos, ali a gente pode configurar sistemas de Big Data, né, e Data Lakes ali no S3, e o QuickSight pode ser utilizado como ferramenta de BI. Ele pode ser plugado também em bancos de dados, rodando em máquinas virtuais. Então, é nesse sentido que ele tem essa integração. Ele também oferece suporte a APIs, né? Então, você pode fazer de forma programática ali o provisionamento de usuários, ou até mesmo ajustes dos teus gráficos, tá? E ele tem algumas features de machine learning, então você consegue fazer, por exemplo, forecasting, detecção de anomalia, ou trazer o seu próprio modelo de machine learning, caso você deseje, né? Você pode usar uma outra ferramenta da AWS, que é o Amazon SageMaker, para criar modelos de machine learning customizados para o teu problema específico e integrar ali com o QuickSight. Bom, acho que era isso que nós tínhamos para compartilhar com vocês hoje. Gostaria de finalizar aqui a apresentação com essa pergunta, né? Agora que vocês sabem o estado de tudo, de todas as suas coisas, dos seus dados, e podem, né, avaliar, ter ideias em cima dessas informações, quais problemas vocês vão resolver.